instituição que recebe, ela que define. É a instituição que recebe o aluno. Por quê? Não, daí ela tira pro Lucas. Ah, tá. Ah, não, mas ele tem que ter concluído o primeiro período. Ele tem que ter concluído. Geralmente é assim. Agora ele conseguiu. Mas eu sempre que isso apareceu aqui. É. Passou aqui, ó. Ela vai latir. A gente está aguardando a Priscila acessar. Todo mundo ansiosos, né? Para acompanhar. Todo mundo ansiosos, né? Bem, muita gente agora online, muita gente chegando para participar da nossa live, que tem como objetivo, né, a nossa convidada hoje é a Priscila, que é secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência, né? E ela vai compartilhar com a gente a experiência
trabalho dela diante a secretaria e trazer reflexões, né, sobre o papel da pessoa com deficiência e essa representatividade no Congresso. Então, bacana, né, que vocês vão poder acompanhar o trabalho de alguém que de fato está fazendo um trabalho. Eu acredito que ela deva falar, deva contar acerca dos desafios, né, para o atual momento, que não é fácil. E eu acredito que muitos de vocês estejam ansiosos para saber, né, o que ela tem a dizer. Quem é ouvinte, está conseguindo acompanhar o áudio? Só um pouquinho de paciência, gente, que ela já está acessando. Vocês devem... A gente sabe sim que ela vai acessar. Tá só aguardando, a Priscila já vai acessar, todos muito ansiosos, não é mesmo? O trabalho da Priscila é um trabalho excepcional, né? Então, eu vou bloquear agora para as perguntas, porque aí fica passando na tela, né, e gera um incômodo. Então, tranquilo. Tudo bem? Eu bloqueei aqui, né, os comentários.
Os intérpretes conseguem se ouvir? Oi, boa noite, vocês estão me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Sim, sim. Rosane é intérprete. Rosane Lucas, esse é o sinal dela. Ela está nos acompanhando. Então, estou muito feliz com a presença da Priscila aqui na nossa live. Sei que Priscila é uma pessoa ocupadíssima, cheia de tarefas devido ao seu cargo. E que bom que ela conseguiu um espaço na agenda para essa conversa conosco. Priscila, que é uma pessoa que eu admiro muito, que atualmente está na Secretaria Nacional das Pessoas com Deficiência, é um trabalho árduo fazer essa representação. E eu sei que o Brasil todo admira e ama você por conta dessa referência que você tem para nós, pessoas surdas. É claro que a gente tem questões ligadas a enfrentamento, ao apoio. Não é fácil, né? A gente encontra bastante desafios. Mas eu vejo que você tem na sua equipe parceiros que estão juntos com você nessa luta por um Brasil melhor, né? Tanto você, Priscila, quanto eu também sou surdo, aos parceiros ouvintes. Então, Priscila, eu queria que você nos contasse um breve relato de como que é a sua experiência hoje no seu trabalho. Bom, eu trabalho na Secretaria, no Ministério dos Direitos Humanos. Vou explicar para vocês agora como funciona o meu trabalho. E esse ministério tem um nome grande, que é o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E dentro desse ministério tem 8 secretarias diferentes. São 8 secretarias temáticas. Eu trabalho na Secretaria da Pessoa com Deficiência. E tem a Secretaria do Idoso, a Secretaria da Juventude, a Secretaria da Criança e do Adolescente, tem a Secretaria da Igualdade Racial, que é a CEPIR. Então, que cuida de indígenas, quilombos, ciganos. Então, todas essas pessoas estão na CEPIR, nessa pasta. Tem a outra secretaria também, que é da Proteção Global, que faz parte do nosso ministério também. Então, que cuida de diversos temas. Então, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tem essa secretaria. Em relação ao Congresso Nacional, o meu contato com eles acontece de uma outra maneira, de repente com os deputados federais e senadores, no que se diz respeito à elaboração de projetos de lei, discussão de alguns projetos. Então, assim, entramos em contato com eles. Vamos supor, por exemplo, em relação a Libras, obrigatoriedade de ter Libras nas escolas. Apenas um exemplo, ok? Então, o deputado federal, ele encaminha para mim como se fosse uma consulta para a minha secretaria, Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e nós fazemos um estudo técnico, fazemos uma nota técnica para passar para o Congresso, para passar para esse deputado. Então, assim, nós respondemos à demanda do Congresso. E também eles consultam diversos ministérios, por exemplo, o MEC também. Então, assim, eles olham e se tiverem com dúvida ainda, eles nos chamam para que a gente possa participar de audiências públicas. E nessas audiências a gente debate, a gente discute sobre o tema apresentado, sobre o tema dessa proposta. Então, a minha relação com o Congresso é a questão da articulação com os deputados federais e senadores. E é uma articulação muito boa, porque todos temos o mesmo objetivo, que é focar e pensar no melhor para as pessoas com deficiência, para garantir o direito das pessoas com deficiência.
Então, nosso trabalho é assim e nós pensamos e temos as mesmas ideias, né, favoráveis às pessoas com deficiência. Até agora, eu não tive nenhum problema relacionado a deputados, senadores, não tenho, me relaciono bem com o Congresso Nacional. E sempre que tem alguma temática, algum assunto voltado para a pessoa com deficiência, eu sou convidada a participar, seja para debater, para palestrar, participar de reuniões. Em relação aos projetos de leis também, quando eles têm dúvida, eles nos procuram. E assim a gente tem um bom relacionamento. Então, até o momento, desde que eu estou aqui, eu não tenho tido dificuldade de tratar com o Congresso Nacional. Eles têm uma opinião, eu tenho outra, e às vezes são as mesmas opiniões. Então, assim, a gente se relaciona e consegue lidar bem com os assuntos relativos à pessoa com deficiência. É isso. A gente tem um delayzinho, né, com os intérpretes, mas aí é isso aí. Bacana, admiro muito você, o seu trabalho. Você já passou por alguma situação entre os deputados onde você precisou levar uma proposta e eles não aceitaram? Já aconteceu alguma situação assim? Bom, então, nós sempre fazemos a nota técnica. E, na maioria, e pode ter 3 respostas, né? Favorável em termos ou contrário. Então, nós fazemos e mandamos para eles. Caso for contra, nós marcamos a audiência pública para entender o porquê que a gente não concordar com aquela proposta do deputado. E assim a gente sugere, opina e eles mudam. Então, assim, os deputados eles não chegam decidindo tudo, eles estão abertos a ouvir a nossa opinião, ouvir a opinião do povo. Eles não colocam, eu quero isso e pronto. Não, existe uma articulação, existe toda uma conversa com diversos atores para que possa fazer corretamente. E assim a gente marca um dia para conversar, para debater, para opinar, até que a gente chegue no consenso, né, em relação ao assunto em questão. Mas nós fazemos a nota técnica e nós também vemos sobre o projeto de leis quando eles pedem nosso auxílio. Então, a gente está sempre discutindo, a gente está sempre conversando. E eu penso ser muito importante ter audiências públicas, porque ali é o momento das pessoas, do cidadão comum, vir até o Congresso Nacional e opinar. Então, ali é um espaço de opiniões, sejam positivas ou negativas, mas é um espaço que a gente aprende e se relaciona. Então, é muito importante, porque as associações, as instituições também podem estar nessas audiências públicas, dando seu posicionamento positivo, negativo, seja qual for. Então, isso é muito importante, porque a gente consegue debater e até assim debater e conseguir, né, um consenso. Vou dar um exemplo que aconteceu ano passado. Chegou um projeto de lei para a secretaria e relativa às pessoas que têm o lábio leporino, sabe? Então, chegou isso. E essas pessoas queriam ser reconhecidas como deficientes. Então, nós pensamos, então pesquisamos, estudamos e falamos, não. Porque, assim, qual é o problema? Eles têm essa questão, sim, mas a palavra deficiente significa falta. E a pessoa com esse tipo de lábio tem a falta de quê? Porque ela pode fazer a cirurgia e arrumar. Então, assim, pessoa com deficiência? Então, nós debatemos, conversamos bastante para entender. Só que aí depois a gente relatou e falou que não considerava a pessoa com deficiência. Então, esse PL foi arquivado, foi tirado de pauta, né? Vamos dizer assim. Isso foi um exemplo. No ano passado, nós recebemos várias demandas de segmentos dizendo ser pessoas com deficiência, falando eu quero, eu sou, mas vimos que não é assim, não é qualquer pessoa que pode ser, que tenha deficiência. Então, assim, o povo pede isso, aquilo, os deputados estudam essa questão, mandam para a gente e a gente faz um estudo técnico para dizer o porquê sim ou porquê não. Então, no trabalho da minha secretaria, eu preciso estar atenta a todas as legislações e saber o que combina, o que não combina. Então, existe uma equipe responsável na minha secretaria para falar sobre todas as questões técnicas, pois são assuntos muito sérios, muito importantes, né?
Então, nós precisamos entender o porquê desses pedidos da sociedade. Então, nós estamos trabalhando bastante, lutando muito também por um outro quesito muito importante, que é a avaliação biopsicossocial. Isso é uma pauta importante da Secretaria, porque esse tipo de avaliação vai poder dizer quem é a pessoa com deficiência, se ela tem deficiência ou não. Essa avaliação é muito positiva. Ela vai ser feita por uma equipe multiprofissional, interdisciplinar, porque essa avaliação vai mostrar as barreiras e impedimentos das pessoas com deficiência. E assim não vamos ter mais respostas vazias, dizer quem pode e quem não pode. Isso é algo muito sério, é uma responsabilidade muito grande que nós temos. Por isso que estamos lutando e trabalhando bastante para conseguir a aprovação desse instrumento, da avaliação biopsicossocial. Na nossa secretaria já está tudo ok, mas estamos aguardando o reconhecimento do governo federal também, junto aos outros ministérios, como o Ministério da Economia, Ministério da Cidadania, Ministério da Saúde. Então, nós estamos passando por todos esses ministérios para que a gente consiga aprovação e para que isso vá para fora, para que aconteça a avaliação biopsicossocial, que vai ser muito positivo para todas as pessoas com deficiência. Então, assim, os estados vão poder fazer essa avaliação, o município, e, claro, as pessoas vão ser capacitadas, vão receber cursos para saber como funciona esse instrumento, como funciona a avaliação biopsicossocial. Então, nós temos trabalhando bastante. Esse ano já era para ter conseguido, né, mas por conta dessa pandemia, então estamos lutando com outras ações voltadas para esse período da pandemia, mas estamos tentando voltar para os outros assuntos da nossa pasta, da pessoa com deficiência, que a gente consiga sucesso em tudo. O meu sonho é chegar até o final do governo do presidente Bolsonaro com isso validado, com essa avaliação feita, porque aí sim eu vou ficar tranquila, com o sentimento de trabalho cumprido. Então, assim, vai ser muito importante essa avaliação para todas as pessoas com deficiência, porque assim elas serão avaliadas adequadamente. Tranquilo, tá tranquilo. Que o Instagram, a gente tem um limite de 1 hora, né, para transmissão. Mas eu acredito que quando der pelos 50 minutos, senão a conexão cai. Mas com a sua fala atual, me veio uma dúvida, né? A quantidade de legislações, né, que a gente tem. Vamos pensar aí em concursos públicos, né, em concursos para acesso ao serviço público. Se há uma pessoa que é ouvinte ali pelos 25 anos e vem perder a audição depois disso, qual que é o pé de igualdade numa competição quando ela concorre a uma vaga para pessoa com deficiência, sendo que ela é uma pessoa surda pós-linguística? E aí, como que fica esse reconhecimento? O que você pensa sobre isso? Por isso eu falei avaliação biopsicossocial. Por isso existem alguns grupos, né? Tem o surdo, as pessoas que têm surdez unilateral, né? Salvo engano, o sinal é esse. Então, que escuta de um lado, do outro lado não escuta, né? É isso, a surdez unilateral. Então, essas pessoas também foram até o Congresso e existe um projeto de lei que eles querem ser reconhecidos como pessoa com deficiência. Então, por conta de não ouvir de apenas um lado. Mas isso está parado no Congresso Nacional. E por que está parado? Porque há necessidade de uma avaliação. Então, estamos esperando a avaliação biopsicossocial, porque essa avaliação vai olhar a pessoa, o indivíduo, e avaliar sobre suas barreiras e impedimentos. E assim vai dizer se ela é ou não pessoa com deficiência. Avaliados. Mas nós não podemos avaliar sem algo técnico. Há necessidade disso. Por isso eu estou lutando que isso passe, porque eu quero que todas as pessoas elas sejam reconhecidas justamente de acordo com as suas necessidades, para que todos os seus direitos sejam respeitados. E não algo fazendo por fazer de qualquer maneira. Não é o correto. Por exemplo, a pessoa que faz uma cirurgia no ombro, né? Algum tipo de cirurgia, chega e fala, olha, eu posso ter desconto no IPI, no carro com desconto. Eu te pergunto, o surdo não consegue
ele não consegue ir para o ponto. E o do ombro pode. Qual a diferença? O surdo é pessoa com deficiência. E a pessoa que fez uma cirurgia no ombro? Não é pessoa com deficiência e tem direito, e o surdo não tem, por que essa injustiça? Então, porque falta uma avaliação correta. Porque falta esse tipo de avaliação. E a avaliação biopsicossocial vai ajudar as pessoas a comprovarem se o que elas têm direito e o que elas têm de impedimentos e barreiras. Entenderam? Então, assim, hoje muitos médicos fazem o laudo, emitem o laudo, simplesmente entregam muitas vezes de maneira errada, de maneira não adequada e falam, você tem desconto, você tem direito a isso. Esse tem, outro não tem. Isso não é justo, isso não é o correto. Precisamos seguir a lei. Então, a avaliação vai ajudar bastante para não ter essas injustiças. Vai ser muito importante a gente conseguir essa avaliação. Interessante. Bom que você conhece todos os lados e conhece também a dificuldade na conquista dos espaços de nós, pessoas surdas. Eu vejo um singelo avanço, para as pessoas surdas no Brasil e tudo pelo seu trabalho. A minha equipe, esse é o sinal da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, esse que eu estou fazendo, o local que eu trabalho, este é o sinal. A minha equipe é maravilhosa, muito boa. A equipe se doa de verdade, trabalha muito, 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 arduamente. A minha equipe é como se fosse um presente de Deus para mim. Eu tenho certeza disso. Porque aí interage com um, com o outro. O que não tem experiência interage com o outro. E assim todos vão crescendo juntos, se relacionando, ensinando um ao outro. Não tem egoísmo, não tem essa questão de eu sei melhor do que você, faz seu trabalho, que eu faço o meu. Não. A minha equipe trabalha junta. E isso é muito importante. De maneira horizontal, de maneira alinhada. Não tem isso, eu sou melhor do que você, o outro. Não, não tem. Então, assim, quando eu entrei na secretaria, eu avisei para mim, eu falei para todos que gostaria que todos trabalhassem de maneira horizontal. Eu não gostaria de um com ar arrogante mais do que o outro, nada disso. Então, até eu tido dessa maneira. O trabalho flui bem, funciona muito bem. Por exemplo, tem uma equipe de uma determinada área focada em articulação, em relações interinstitucionais. Com articulação, com as outras instituições e tal. Eles trabalham e funcionam diferente da outra equipe, da outra diretoria, que é a diretoria temáticas, por exemplo, que é focada na questão das leis, dos direitos, da promoção dos direitos da pessoa. Não há diferença, mas a pessoa de um departamento com o outro trabalha junto, trabalha de maneira unida, porque a gente articular e conversar internamente também para que a gente desenvolva um bom trabalho. Então, estou muito feliz de ver o êxito da minha equipe, o trabalho de todos, que é muito maravilhoso. Por exemplo, nessa fase agora da pandemia do Covid-19, nós estamos trabalhando muito, manhã, tarde, noite, a gente não tem articulações, a gente não para, a gente tem pensado sempre nas pessoas com deficiência. Eu me sinto muito feliz, eu agradeço todos os dias a essa equipe que Deus me deu, a equipe maravilhosa. A Dânia, por exemplo, a Dânia é minha assessora e ela trabalha muito bem, perfeitamente. Eu também tenho outro assessor, eu tenho uma mulher, o Sérgio, os dois trabalham muito junto a mim e a equipe. E os dois trabalham como seus assessores e também eles vão aos ministérios, Ministério dos Direitos Humanos, eles interpretam em outros momentos, eles fazem os vídeos da ministra Damares também, eles estão comigo e fazendo outro, vem sempre ajudando, trabalhando bastante. Os dois podiam dizer, eu não faço, eu sou assessor, eu não quero, só trabalho com a Mila, eu não vou. Mas não é assim, eles estão sempre articulando e trabalhando, porque um precisa do outro. A minha equipe funciona assim, assim a gente consegue trabalhar bem. Que bacana! Isso tem nos mostrado como referência,
acontece? Então, vamos lá. Então, nossa, eu estou encantado com a sua apresentação e eu penso no quão isso é importante e mostrar para o Brasil e para as pessoas com deficiência tudo o que acontece, né, das dificuldades, lado positivo, lado negativo, e é muito interessante. E você, Priscila, estando aí, nos apresenta, né, uma representatividade para a gente. Dentro da sua equipe, tem pessoas habilitadas, né? Imagina se não tivessem pessoas assim na sua equipe, o que seriam como seria esse diálogo com os deputados, essa mediação, essa negociação. Porque você sabe, né? Nós, pessoas surdas, hoje, nós, pessoas surdas, pessoas com deficiência, hoje a gente tem uma visibilidade, né? E como que você vê isso? Nós, pessoas surdas, sendo candidatos aos cargos do Legislativo, vereador, deputado, o que você acha sobre isso? Bom, minha opinião sobre a pessoa surda trabalhar na política é que o surdo, ele precisa, anteriormente, ter uma experiência também sobre o trabalho voluntário dentro da comunidade. Isso é muito importante. Por exemplo, trabalhando como voluntário de diferentes maneiras, como na associação, por exemplo, e depois numa federação dos esportes, na confederação dos esportes surdos, ou na FENEIS, e assim ele vai tendo experiência para depois ele chegar na política propriamente. Ele vai entender como se dá todo o trabalho e como defender os interesses da comunidade surda. Tem alunos que trabalham de maneira voluntária, 1 mês, 2 meses, não tem interesse, e vão direto para isso. Mas não é bem assim. Não é assim, né? O que vocês pensam disso? Por isso que eu penso que o surdo, para iniciar na política, ele precisa ter um histórico anterior. Ele precisa conviver com a comunidade surda. E ele precisa ter um perfil na área política. É muito importante. Não adianta o surdo simplesmente dizer, eu vou escolher um partido qualquer para me candidatar. Não tem problema. Eu vou naquele partido porque tem uma vaga, é mais fácil. É o correto. Porque só o partido não adianta. Precisamos pensar na questão da ideologia. Qual é a sua ideologia política também? Até se o partido tiver no futuro, você queima a sua imagem também. Então é importante ter cuidado. É importante saber o que escolher, você quer escolher. Então, a questão do partido e também o seu perfil. Existem que falam, eu não quero saber da questão de direita ou de esquerda. Ok, tudo bem. Mas cuidar do Brasil... Para cuidar do Brasil, é necessário ter um perfil político, né, um anseio político. Por exemplo, minha posição política de direita, e estou aqui trabalhando, vou trabalhar até quando, não sei. Se o presidente que o próximo presidente for de outro partido, se não combinar com o meu perfil, eu não vou querer trabalhar. Então, eu sei que a comunidade surda, ela precisa, sim, tem várias pautas. Mas eu preciso pensar no meu perfil também, se é de acordo. É necessário a gente saber sobre as ideologias políticas. Existem muitos surdos que falam, eu sei o que significa ideologia, mas na prática, o que eu tenho visto é que ainda não entendeu o que é ideologia política. Então, é importante que a gente entenda isso. Então, tem surdos que querem se candidatar a vereador. Ok, mas por que ele quer se candidatar a vereador? Não é tão simples assim. Ser vereador, ok, mas existe alguma experiência no trabalho de um vereador? Sabe quais são os eixos? Sabe como esse trabalho? Existe uma motivação, de repente?
Então, assim, são vários itens que vocês precisam entender, que o surdo precisa entender. Porque, às vezes, o surdo sonha muito longe. Pensa, eu vou conseguir uma lei, eu vou ajudar a comunidade surda e é só isso. Mas não é só isso. Dentro, no dia a dia, não é fácil. É necessário saber dialogar com todas as pessoas, com outros vereadores, articular, tem que ter poder de articulação e também ter uma articulação externa, tem que saber conversar com o povo, com o pessoal das instituições, com as empresas. Então, são diversos pontos que são necessários. É importante articular. Então, há necessidade de conhecimento das leis também. Mas o que pode, o que não pode fazer, o que pode ser amado. Então, são muitos itens que precisa se ater. Não é simplesmente querer ser vereador, mas tem que saber como funciona. Quando eu fui até o Congresso, que eu olhei tudo aquilo, eu falei, nossa, a primeira vez eu falei, uau, eita. E depois eu fiquei olhando e pensando e falei, ok, entendi como funciona. Então, assim, o surdo ser um deputado federal, ele precisa de experiência. É muito, muito importante que ele já tenha experiência na política. Eu, por exemplo, eu via, ok, me formei, depois me formei no Letras Livres, licenciatura, depois também. Depois eu fiz 2 pós, e pós em docência no ensino superior. A outra pós é em direitos humanos, que eu tenho. E essa pós, de repente, mas tinha, porque o meu trabalho tinha a ver com isso também, em relação aos direitos humanos. Então, assim, mas eu não satisfeita, eu entrei agora há pouco tempo num outro curso. E assim, estou estudando à distância, mas eu estou estudando. E por que isso? Porque eu vejo a necessidade de entender cada dia mais dessa área política. É muito importante. Então, direito, ciências políticas, outros cursos, né? E tem alguns que não estudam, que acham que é só entrar para ser popular e pronto. Eu vou vencer e pronto. Mas essa pessoa vai trabalhar bem? Não vai trabalhar. Então, muitas vezes, vai usar o conhecimento de outra pessoa apenas para ganhar fama. Então, são muitas coisas que precisam ser pensadas. Não é um trabalho fácil, mas se Deus permitir que eu tenha chegado até aqui hoje, foi porque Ele me deu sabedoria. Ele deu a mim esse trabalho, né, da Secretaria Nacional hoje. Nossa, bacana. Eu fico pensando que as pessoas surdas, né, temos que ter mesmo conhecimento, temos contato com as associações, com as federações, no caso a FENES, não dá, né, para ir direto se candidatando, e tem que pensar nisso, e tem gente que acha que é só se candidatar, né, enquanto a gente sabe que é importante a gente se aproximar dos mais diversos grupos, né? E aí eu estou pensando aqui, na ocasião da posse do presidente Bolsonaro, a primeira-dama, Michele, fez seu discurso em língua de sinais, né? E aquilo trouxe uma possibilidade muito grande. E aquilo foi um impacto, né, para todos e todas. Existe um Brasil antes da primeira-dama, antes do discurso da primeira-dama, e um Brasil depois, né? Era a luz que faltava, a luz no fim do túnel, né? Que veio ali naquela cerimônia de posse. A gente teve muitos amigos surdos, decepcionados. Você, o que significou esse momento histórico? Bem, no dia da posse do presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama, Michele, ela treinou o discurso, né? Na verdade, ela treinou, mas ela não falou nada. Ela estava treinando aquele discurso. Ao chegar lá, naquele momento, ela começou a sinalizar. Eu estava lá dentro do Palácio do Planalto.
vendo tudo aquilo. Eu comecei a chorar, chorei, porque como se assim, a comunidade surda ela vem lutando, ela vem pesquisando, querendo promover a língua brasileira de sinais, a Libras, por muitos anos. Esse trabalho foi fundamental. Então, assim, é muito tempo. E isso foi importante tanto para as pessoas surdas como pessoas não surdas, né? Essas pesquisas. A sociedade não olha, não tinha visibilidade, não tínhamos muitos espaços abertos, visibilidade em relação a Libras. Né? A sociedade não dava muita importância. Mas quando a primeira-dama, Michele Bolsonaro, se apresentou em língua brasileira, viu o mundo, então todo mundo olhou aquela atitude dela. Então parece que ela nos deu reconhecimento, ela que o mundo visse isso. Isso foi um respeito à comunidade surda. Isso foi muito importante. Ela pediu respeito aos direitos, ela pediu consonante. Foi maravilhoso, porque a primeira-dama não falou eu fiz, eu isso, eu aquilo. Ela levou a comunidade surda junto com ela. A comunidade surda, onde ela vai, ela usa Libras, ela se apresenta em Libras, ela mostra para a sociedade a importância da nossa língua. Então, assim, por exemplo, esse sinal é algo simples, mas qualquer pessoa hoje em dia entende o significado. Então, assim, isso parece simples, mas as pessoas lembram que o surdo existe. Lembra que o surdo está aí. Então, ela mostrou para a sociedade que é uma língua de comunicação da pessoa surda. Isso foi muito importante. Infelizmente, existem grupos de surdos, umas pessoas contra ela, dizendo assistencialismo, ela trata o surdo como coitadinho. Não é isso. Ela nunca fez isso, ela não faz, e nunca falou que manda em comunidade surda. Isso não existe, esse discurso. Ela é solidária, sim. Ela quer estimular e divulgar a Libras. Então é isso. Ela tem feito um excelente trabalho de divulgação. E isso é muito importante, porque outros países começaram a fazer o que a primeira-dama fez. Por exemplo, Venezuela tem a questão dos dois presidentes, um da esquerda e o outro da direita. E o presidente Juan, ele com a sua esposa, a primeira-dama da Venezuela, ela nos procurou por mensagem aqui da primeira-dama Michele, porque ela achou muito importante a questão da sinalização no dia da posse. Então, isso, as pessoas querendo contato. Um outro país também é o Salvador, né, fazendo coisas dessa maneira. O presidente, no juramento, ele usou a língua de sinais daquele país. Então, vejam como foi importante a atitude da primeira-dama aqui no nosso país. Ela mostrou que existe língua de sinais e que isso é a língua de comunicação do Sul. E isso é importante. Isso, para mim, foi um marco muito importante. Então, olha, muito como não bom. chorar diante dessa atitude? Eu chorei, né? Chorei bastante, fiquei emocionada. Ela levou o nome da comunidade surda, ela mostrou para o país. Então, assim, foi muito lindo, foi maravilhoso. Mas que interessante, isso é uma marca, né? Ficou como uma marca, uma quebra de barreiras, e aí, inclusive, trouxe essa visibilidade de países vizinhos, né? E caso ela não tivesse feito, né? Talvez as pessoas ainda enxergariam a Libras daquela forma rústica, igual diziam há muitos anos atrás, né? Então, o Brasil mostrou que, de fato, somos lembrados, a nossa língua é lembrada, né? E isso trouxe diversas discussões depois da cerimônia. Você percebeu que antes da posse, teve o antes e depois da posse. Nas ruas, por exemplo, você encontra alguma pessoa ouvinte. Eles tentam se comunicar? Eles tentam dar atenção? Anteriormente não tinha muito isso nas ruas. Hoje eu caminho pelas ruas e as pessoas tentam fazer um sinal. Olha, bonito.
Olha, estou fazendo um curso de Libras. Ah, eu quero aprender Libras. Então, eu tenho sentido muito isso. Tem um olhar diferente. Antigamente era dessa maneira. Ai, surdo, que saco. As pessoas riam, zombavam da gente. Agora, as coisas começaram a mudar. O jeito da sociedade, a visão da sociedade tem mudado, sim. Tem tido um olhar diferente das pessoas surdas. Claro que falta muita coisa ainda para melhorar e para mudar. Claro, falta sim. Só que estamos melhor do que antes. Realmente. E eu fico feliz com esse momento, né? Eu vejo como um primeiro passo para muitas mudanças e diminuir que o preconceito, a discriminação seja cada dia menor, né? E essa visibilidade para as pessoas com deficiência, né? E pensar nas nossas demandas como acessibilidade, né? E um Brasil melhor, um Brasil justo. Fico feliz por você, Priscila. Estar onde você está é um papel muito importante, não é fácil, né, pensar isso, e a gente tem que te apoiar, né, no seu trabalho, nas suas demandas, e as discussões que existem de direita, esquerda, não é hora de pensar nisso, é hora da gente pensar no crescimento das pessoas, né, a gente já está quase encerrando o tempo. Bem, pode falar. Você usou a palavra necessidade, certo? Você falou necessidade. As pessoas com deficiência não gostam dessa palavra, né? Da palavra necessidade. E não gostam mesmo. Ah, necessidade significa dependência. Mas o que estão falando é em relação ao nosso direito à acessibilidade. Nosso direito. Nosso direito. É assim a fala que tem que ser. Necessidades não, as nossas necessidades não. Porque hoje as pessoas com deficiência que estão como protagonistas das suas próprias histórias. Elas são protagonistas. As necessidades, não. Esse termo não é aceitável. E também a outra parte da palavra deficiente. Isso significa algo inferior. Então, o correto é falar pessoa com deficiência. Esse é o termo correto a ser usado. Pessoa com deficiência mostra o quê? Que existe alguma falta. Por exemplo, a pessoa que tem uma deficiência física, a pessoa que tem uma deficiência intelectual, o surdo, porque não ouve, a pessoa que tem deficiência visual, não enxerga. Então, existem os diferentes contextos. Mas antes da deficiência, todos somos pessoas. Então, eu sou uma pessoa, depois tem a falta. Então, é a pessoa com deficiência. Esse é o termo correto a ser usado. Então, todas as pessoas sabem que eu tenho algo que falta. E o que falta é audição. E assim pedimos respeito aos direitos, aos meus direitos. Então, adaptado à minha falta, entendeu? Assim é o correto. Lá atrás, muito tempo atrás, era PNE, diversas nomenclaturas. Acabou. Não tem mais essas nomenclaturas, elas não são mais aceitas. Hoje, os surdos, as pessoas com deficiência estão aí, são protagonistas das suas histórias. Quando eu entrei na secretaria, né, eu sempre falava a todos que toda pessoa com deficiência precisam ser protagonistas das suas histórias. Sempre falava isso, sempre falo. Que todas as pessoas trabalham nos estudos, em diversos contextos. Não importa em qual, mas a pessoa com deficiência ela pode ser protagonista da sua própria história. Por isso que quando você tem grupos dos surdos e outros grupos com diferentes deficiências, eu tenho um bom contato, sim, com outras pessoas, com outros segmentos. Por exemplo, pessoas cegas, pessoas com autismo. Então, nós temos um bom relacionamento com outros segmentos também de pessoas com deficiência. Então, sempre relatam que falta isso, falta aquilo. E assim eu que me ligar e atender a todas as necessidades, né, e relativas a todas. Não sou tratada com ofensa, nada disso. Eu tenho um bom relacionamento com os diferentes segmentos da sociedade. E é importante fazer isso porque isso significa ser empático. Então, eu tenho empatia para com o outro e o outro para comigo.
E assim a gente vai aprendendo e trabalhando e desenvolvendo juntos. E assim o trabalho ele vai para frente, né? Ele flui. Eu falo muito, né? Desculpa, vou parar. Obrigada pelas suas informações, e você tem aí um grande caminhão de experiências para compartilhar, né, conosco, igual você trouxe aqui, né, que não são as necessidades, né, imagina quantas pessoas não falam porque é necessidade, você, Priscila, trouxe isso agora e nos traz essa reflexão, né, temos que falar a pessoa com deficiência. Fico muito feliz, agradeço, eu acho que essa live, ela... Né? Falta informação. Falta informação para as pessoas. Muitos não sabem as palavras, por exemplo, necessidades é errado. A pessoa com deficiência gosta, ainda falta informação mesmo para a sociedade. Porque às vezes a sociedade não dá muita atenção à pessoa com deficiência. Por exemplo, no momento do coronavírus, você tem visto muita divulgação para as pessoas com deficiência? Como ajudar a pessoa com deficiência? Você viu? Você vê no jornal? Não tem. Você não vê isso no jornal. Então, nós estamos lutando, trabalhando para as pessoas com deficiência. Essa semana, no mais tardar na próxima semana, vamos dizer numa coletiva, né? Deficiência estão passando esse período. A nossa ministra Damares Alves vai falar sobre essa temática, porque muitas vezes não temos atenção 100% para o público da pessoa com deficiência. Eles não precisam. 1%, é tão pouco da população. Não pode pensar assim. Precisamos de oferecer atenção e oferecer tudo que as pessoas com deficiência necessitam nesse período de pandemia também. Então, é um desafio imenso a gente mostrar que as pessoas com deficiência existem. E é um novo desafio. Então, pensando na acessibilidade, na falta de acessibilidade na área da saúde, nos tratamentos em que as pessoas com deficiência, as doenças raras tiveram que parar, saúde que atende a pessoa com deficiência, e não pode ter o contato por conta do coronavírus. Então, são muitos desafios. Como fazer? Como superar esses desafios? A pessoa em casa, o contato com a família. Então, quais orientações para esse público? Então, Ai, que bom! Fico muito feliz por você aceitar compartilhar a sua vasta experiência. Estou encantado. Acho que a gente já produziria um livro aqui de 1000 páginas com o seu relato, e eu só estou começando nessa jornada, né? Bom, a gente já está completando tempo. Tá aí. Olá, tudo bem? É isso aí. Então, pelo tempo, né, do Instagram, que dá 1 hora aí, mas agradeço muito o que você trouxe para compartilhar suas experiências. Fico muito emocionada em ser uma pessoa como referência. E você também, Priscila, por ter dedicado esse tempo, né, para estar aqui com a gente. E um trabalho bacana do seu esposo, César, que faz a divulgação, né, ele traz acessibilidade, né, para o mundo das pessoas surdas. Na comunidade surda, né? Então, os surdos começaram a entender mais sobre a política, né? Ele conseguiu fazer. É isso aí. E a Dânia, a sua intérprete, é isso mesmo, né? Meu sinal é esse. Dânia! Está travando, não estou entendendo se está travando. O sinal intérprete é esse. Dânia. Esse é o sinal dela. Sim. Agradeço também, Dânia, por disponibilizar esse momento para estar aqui. A Rosane também, Rosane Lucas, que está aqui. Intérprete, eu digo muito obrigada também pela live. E é importante, né, que a gente
passa a informação em Libras e em portuguesa também, né? A gente fala de acessibilidade, então muito obrigada, Priscila. Participaram da nossa conversa, né? Foi muito importante. Isso aí, um abraço, que Deus abençoe e continue firme, que o Brasil precisa de você. Comunidade surda. Muito obrigada. Um abraço. Tchau. Posso desligar?